utilização dos documentos pré-definidos com fator multiplicativo é muito útil quando o cliente possui apenas o módulo PHCCS Contabilidade. Muitos tipos de documentos contabilísticos apresentam frequentemente uma classificação contabilística invariável ou com características muito similares. Quer isto dizer que, por exemplo, as faturas de vendas para os clientes do mercado nacional à taxa de IVA normal apresentam genericamente o mesmo lançamento contabilístico. Ora, sendo as características do documento similares, por que não termos já um documento pré-definido com as respectivas contas configuradas? Melhor ainda era o software saber qual o valor a distribuir por cada conta. Com o PHCCS Contabilidade, isso é possível, basta configurar um documento pré-definido com fator multiplicativo. O resultado da utilização de um documento pré-definido é o seguinte. Ao aceder ao ecrã de introdução de documentos contabilísticos, vamos selecionar o Diário Vendas. O documento pré-definido é de imediato apresentado, uma vez que o mesmo se encontra configurado no diário. Ora, como o documento pré-definido de nossa fatura está configurado para trabalhar com fator multiplicativo, é aberto um ecrã para poder definir o valor total da fatura que pretende lançar, neste caso 1.230 euros. Depois de indicar o valor, o próprio software lança as contas com os respectivos valores associados linha a linha. Para finalizar o documento, basta indicar qual o cliente e gravar o documento contabilístico. De modo a poder agilizar a introdução de documentos contabilísticos, se tiver um conjunto de documentos com as mesmas características, por exemplo, um conjunto de faturas de vendas, basta então indicar o valor total do documento, sendo possível, assim, obter ganhos de produtividade na introdução dos seus documentos. E a pergunta que deve estar a fazer é: e como configuro um documento pré-definido para ter este resultado? Pois bem, para configurar um documento pré-definido, deve aceder ao menu Contabilidade, Documentos pré-definidos e introduzir um novo registro. Vamos configurar um documento relativo a uma nossa fatura à taxa de IVA normal para clientes no mercado nacional. Deve começar por atribuir uma descrição ao documento e depois indicar a abreviatura. Para poder definir os critérios dos documentos pré-definidos, deve começar por introduzir as linhas e começar por indicar as contas que vão ser movimentadas sempre que se lançar um documento deste tipo. As contas são as seguintes. A conta de vendas, que pode começar por introduzir o radical 711 e fazer clique direito do rato, pesquisando a conta de vendas para o mercado nacional à taxa normal no continente. Vamos fazer a mesma coisa para a conta de IVA 2433, clique direito do rato ou teclas Shift ponto de interrogação e selecionar a conta pretendida. Neste caso a conta será a 2433-1131. Por fim, a conta de clientes. Esta conta é uma incógnita porque a mesma só será conhecida no momento em que se está a lançar o documento contabilístico. Desta forma vamos colocar o radical 211 com um traço. O software avisa que a conta não existe, mas permite a gravação. Depois deve indicar as contas que debitam, que neste caso é apenas a conta de clientes, a conta 211. Quando esta coluna não tiver o visto ativo, significa que o movimento para essas contas será lançado a crédito. A coluna Conta de Tesouraria permite definir qual das contas é uma conta de banco ou caixa. Desta forma, se tiver definida uma conta da classe 1, um caixa ou um 2 depósitos à ordem, deve ativar esta opção. Para que o software PHC possa fazer a distribuição do valor total da fatura por cada uma das linhas, é necessário atribuir um fator multiplicativo. Venha ver como calcular este fator. Antes de fazermos o cálculo, importa saber a que é que corresponde cada valor que consta na fatura. Imagine o caso em que o subtotal de uma fatura ascende a 1.000 euros. Este valor corresponde ao proveito líquido para a empresa, uma vez que o IVA que o cliente pagou tem que ser entregue ao Estado. Ora, neste caso, o subtotal corresponde ao valor da base de incidência, o que em termos de percentagem corresponde a 100%, já que este valor corresponde então ao proveito líquido da empresa. Depois tem a linha do IVA. Neste caso, a taxa de IVA do documento é a taxa de IVA normal, pelo que a percentagem a aplicar nesta linha corresponde a 23%.
No entanto, a percentagem desta linha irá variar de acordo com a taxa de IVA aplicada ao documento. E por fim, o valor total. O valor total corresponde ao valor da base de incidência mais o valor do IVA, o que, em termos de percentagem, corresponde a 100% mais 23%, o que prefaz 123%. Depois de ter conhecido as várias rubricas e percentagens associadas, tem a base de conhecimento necessária para calcular o fator multiplicativo. Este cálculo é feito através de uma regra 3 simples. Segundo esta regra, o valor 1 corresponde sempre ao valor total. Ora, temos então a relativa correspondência de 1 está para 123. Neste caso, como pretende calcular o fator, deve retirar a percentagem. Sabendo esta ordem de grandeza, rapidamente consegue saber os fatores multiplicativos dos restantes valores. Os 100% relativos à base de incidência vão corresponder a x. Fazendo o cálculo da regra 3 simples, x vezes 123 é igual a 100 vezes 1. Logo, x é igual a 100 a dividir por 123, o que prefaz o valor de 0,81300,81300 dízima infinita. Para saber o fator multiplicativo do IVA, deve proceder da mesma forma, isto é, 23 corresponde a y. Fazendo novamente a regra 3 simples, y vai ser igual a 23 a dividir por 123, o que corresponde a um valor de 0,18699,18699 dízima infinita. Em jeito de resumo, encontra neste quadro toda a informação necessária para calcular o fator multiplicativo, isto é, a coluna relativa ao valor que consta na fatura e a que tipo de valor corresponde, bem como a sua percentagem e, por fim, o fator multiplicativo. Agora é só preencher os fatores no PHCCS Contabilidade. De volta ao documento pré-definido, associado ao valor da base de incidência, ou seja, conta de vendas, devemos atribuir o fator 0,81300,81300. Quando a dízima é infinita, não devemos fazer arredondamentos das casas decimais e devemos preencher todas as casas decimais existentes. Depois, o fator multiplicativo relativo ao IVA, ainda se lembra? Isso mesmo, 0,18699,18699, também aqui dízima infinita. E por fim, o valor total pago pelo cliente, que corresponde ao fator 1. Quando um documento pré-definido tem fator multiplicativo, deve ativar a opção Pede o valor para aplicar o fator multiplicativo, de modo a que seja aberta a janela para poder introduzir o valor total da fatura. Deve também ativar a opção Arredonda se aplicar o fator, para que, caso exista algum ajuste de casas decimais, o PHCCS faça esse ajuste automaticamente. Por fim, deve indicar o tipo para SAFT, que neste caso é normal. Agora venha daí experimentar o seu documento pré-definido. Aceda à introdução de novos documentos. O seu PHCCS abre de imediato o ecrã para a introdução do valor do documento. Neste caso, como não sabe qual o documento pré-definido que se encontra associado, deve então cancelar a introdução, de modo a que seja aberto o ecrã de introdução de documentos contabilísticos. Deve definir o diário, que neste caso está correto, é o diário vendas. A data vamos manter a mesma e no campo documento deve selecionar o documento pré-definido que criou. Desta forma, ao clicar na tecla Tab, é aberto o ecrã que lhe permite definir o valor total da fatura. Ao introduzir o valor, terá o lançamento contabilístico efetuado, bastando introduzir o cliente para finalizar o respectivo documento. Agora seria só continuar a lançar os documentos de vendas de uma forma simples e rápida, bastando definir o valor total do documento e o cliente. Com a funcionalidade dos documentos pré-definidos com fator multiplicativo, os seus lançamentos manuais são automatizados, permitindo assim o aumento da produtividade.